Fala aí, moçada, beleza? Tamo aí de novo, tocando terror nesse dropshipping. Vamos que vamos? Então, hoje o que eu quero trazer para vocês, tá? Eu quero trazer o que eu entendo que é o coração de todo negócio, né? Que é o anúncio, tá? Um pouco sobre a criação e otimização de anúncio, né? O que eu vi, o que eu entendo que é importante, né? Do anúncio respeitar alguns diferenciais, né? Que fazem com que a minha loja, né, tem um anúncio diferente de outra loja que vende o mesmo produto, né? O que faz eu me destacar, né? Dentro desse mar de gente que às vezes está usando um mesmo fornecedor no dropshipping e vendendo o mesmo produto. Tu que já está trabalhando com drop, como geralmente tu tem feito os teus anúncios? Né? Tu pega as informações do fornecedor, as imagens e a descrição e tu simplesmente copia elas e joga na tua loja. Esse é um ponto muito importante, né? Porque eu vejo muita gente que começa a trabalhar com um fornecedor, por exemplo, o fornecedor que eu trabalho, e reclama muitas vezes que não tem vendas, né? Já se passaram 3, às vezes 6 meses, mas quando a gente analisa a loja dessa pessoa, a gente vê que não tem diferencial algum no anúncio, né? Simplesmente tá um copia e cola do que tem lá no fornecedor. Então a ideia desse vídeo é abrir um pouco a tua mente e tu ver que tem vários detalhes que precisam sim ser trabalhados, né, pra gente ter uma oferta diferenciada e também não ficar brigando por preço, né, uma vez que a gente não tem o melhor preço trabalhando com o dropshipping, geralmente, né, então a gente precisa se diferenciar de outra forma. Antes de começar, então, eu vou pedir para te deixar um like nesse vídeo, né? Poder comentar depois, de novo, como que tá a tua caminhada, se tu já começou, tá iniciando, se algum outro conteúdo já te ajudou, tu conseguiu tirar proveito, né? E compartilhar esse conteúdo também com outras pessoas, né? Para que esses insights e essas dicas possam chegar para outras pessoas, né? Que também estão na mesma caminhada que a gente aqui, né? Começando um negócio, começando com o drop, seja uma renda extra ou como foco de negócio principal, né? Mas essa é a minha ideia aqui, né? Poder ajudar através da minha experiência, os insights que eu tive até agora, tipo, evitando falhas, algumas dicas, alguns atalhos, tá? Mas, principalmente, abrir a mente, não desistir e tocar ficha. Bom, aqui eu tenho um mapa mental, então, né? Não vou conseguir entrar em todos os tópicos, mas eu vou tentar mostrar alguns e trazer das minhas lojas ali, fornecedores, para que vocês possam buscar isso, né? Com quem vocês trabalham e nas lojas de vocês. Então, a estrutura de um bom anúncio, né? Aqui eu coloquei tudo que eu entendo que faz parte do anúncio, né? Está tanto no cadastro ali do anúncio do Mercado Livre como da Shopee e alguns pontos de atenção, beleza? Vamos começar pelo código EAN, então, que seria o código de barras, né? Ambas as plataformas pedem esse código, né? O código de barras, na verdade, ele teria um código específico para cada produto, mas a gente entende que é interessante a gente criar o próprio, né? Porque aí dentro da plataforma entende-se que o teu produto é único, né? Eu vejo alguns movimentos referentes a esse código EAN. Eu não sei se é um objetivo das plataformas tentar obrigar com que a gente use o código, digamos, de barra correto, né? Todos os vendedores que vendem o mesmo produto utilizar esse mesmo código. Eu vejo uma movimentação nesse sentido, mas é só um feeling realmente, né? Já vi que a Shopee tem algum programa com uma empresa para ter o código EAN oficial e tudo mais, mas hoje, de tudo que eu aprendi, o que eu venho aplicando é isso, né? Criar o teu próprio código de barras, para conseguir se diferenciar nesse sentido, tá? Tem um site, esse Free Barcode Generator, eu deixo aqui na descrição do vídeo depois, e aí vocês podem criar esses códigos, tá? De forma gratuita. Ele tem uma lógica aqui dos códigos, né? Precisa iniciar com 789, se não me engano é um código que se refere a códigos aqui do Brasil, e depois tu tem que fazer uma sequência numérica que tu pode criar simplesmente, né? Aqui eu peguei, então, o 789, que é Brasil, 1098, que é uma parte do meu CPF, tá? E aí o 0611 é uma estrutura criada, né, realmente, fictícia, tu pode fazer uma sequência, e aí inicia no 0, termina no 9, tá? Toda vez que tu gerar os códigos, ele gera 10, então do 0 ao 9, né, com a sequência inicial igual. E aí ele te traz aqui, você pode fazer o download, né, ou simplesmente copiar, mas tu tem esses 10, quando acabar, né, precisar de mais, tu pode ir lá e gerar mais 10, seguindo, aí trocando aquele número sequencial ali, o 0611, né, tu pode colocar 0612, e aí botar do 0 ao 9 na última coluna de novo, tá? Então, isso seria o código EAN. SKU, então, é o código de identificação no estoque do teu fornecedor, né? Isso é interessante, principalmente, às vezes, tanto para controle como para integrações, né? Geralmente, a integração, ela é feita através desse código, né? Então, precisa estar certinho lá. Então, vou mostrar um exemplo aqui, né? Com a Oba Oba Mix, que é o fornecedor que eu utilizo. Então, ó, aqui, né, peguei um produto que eu vou usar de exemplo, aí eu tenho o código SKU aqui, né, eles sempre iniciam com OOM traço e aí um código, então seria esse OOM traço 1416, né, então vocês podem ver que tanto
Na Shopee, né, esse produto eu tenho lá o SKU principal cadastrado, exatamente como está lá no fornecedor, e no Mercado Livre também vai ser a mesma coisa, né, o mesmo produto, então o código de identificação aqui, o SKU. Lembrando, esse código é para controle nosso. Quando a gente coloca, quando a gente faz uma venda, por exemplo, a gente imprime a etiqueta de envio, né, seja na Shopee ou no Mercado Livre, e essa informação sai ali nesse documento. Então tu vai colocar o pedido no teu fornecedor e tu pode copiar aquele código, né, facilita na hora de colocar um pedido. E de novo em integrações, né, geralmente ele vai pedir para esse código estar correto para conseguir ativar a integração. Vamos lá, questão de títulos então, né, de anúncios. Cada marketplace tem a sua particularidade, né? Eu não vou entrar tanto aqui no detalhe, mas basicamente, né, as diferenças seriam o quê? O Mercado Livre te possibilita um título um pouco menor, até 60 caracteres, enquanto a Shopee te libera um número maior de caracteres, né? No Mercado Livre, a ideia é aproveitar esses 60 caracteres usando palavras-chave, tá? Palavras-chave que tenham a ver com o teu produto, ou que as pessoas estão procurando, né? Então, tu pode utilizar o Mercado Livre Tendências para ir na categoria do teu produto e ver como que estão as buscas, né? Quais termos estão sendo utilizados. No Google Trends, por exemplo, né? Pode ver que termos estão buscando dentro desse produto. Então, é basicamente um jogo de palavras-chave ali no Mercado Livre. E vale lembrar que, assim, se as pessoas buscam o produto que tu vende escrevem de forma incorreta, vale colocar esse termo, mesmo que incorreto, no título, porque vai ajudar com que as pessoas caiam no teu anúncio, tá? Então é basicamente isso. Na Shopee já não é tanto um jogo de palavras-chave, né? Um pouco, mas não tanto, tá? Então o título na Shopee, ele não é tão maluco assim, né? Tu tem que ir um pouco mais direcionado realmente no que é o produto, né? Usa uma palavra-chave inicial ali, do que realmente é o teu produto, e depois algumas características, tá? Embora ele deixe usar, acho que até mais de 100 caracteres, o ideal é tu manter um número de caracteres um pouco menor, tá? Eu, inclusive, acho que ele te dá uma certa pontuação se tu mantém dentro de um número X, tá? A gente pode ver aqui que na Shopee, ó, ele deixa até 120 caracteres, nesse produto eu estou usando 57, e no Mercado Livre, então, como ele já vendeu, eu não posso alterar, né? Ele não mostra, mas ele deve estar utilizando os 60. Geralmente no Mercado Livre eu tento aproveitar o máximo daquele espaço para colocar a palavra-chave, né? Ou algum termo assim que esteja sendo buscado. Então, aproveitando, um dos últimos vídeos que eu fiz foi exatamente sobre isso, né? Consegui entrar um pouco mais a fundo, mostrando algumas particularidades do Mercado Livre, da Shopee, como precificar, como tu deve ter atenção ali com os custos, né? E até analisar a tua margem. Então, curte lá o vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo, né, relacionado, para que tu possa dar uma olhada. Mas aqui, basicamente, para passar rápido, então, Mercado Livre tem os tipos de anúncio, né, clássico e premium. A Shopee vai ter a questão de se tu participa do programa de frete grátis ou não, e também de campanhas oficiais, tá? Cada uma dessas coisas vai alterar a comissão, o percentual que tu precisa considerar ali para precificar o teu anúncio, tá? Aí, regras de frete, né? A Shopee, quando tu participa do programa de frete grátis, precifica sempre acima de 19, porque daí tu entra no programa de frete grátis. Porque senão, vamos supor, tu vende um produto de ticket baixo, que na verdade o preço dele seria 12, mas daí tu precifica 12, e aí pro cliente sai mais caro porque ele não tá dentro dos, né, 19 de frete grátis. Então, sempre um produto de ticket baixo, ou faz um kit com mais de um, né, para valer a pena, ou precifica de fato a 19, né? Às vezes tu consegue uma margem melhor e vende mais por estar dentro da regra, tá? E a mesma coisa serve para o Mercado Livre, mas daí são produtos a partir de R$ 79,00, né? Que daí entra nessa regra da precificação do frete, tá? Mas mais detalhes, de novo, entra no vídeo lá que ficou bem bacana, eu abri minha planilha, mostrei ali a lógica que eu faço, né, para precificar. Preço aqui, de novo, né, o preço que a gente coloca no cadastro do anúncio é o preço base, né? Lembrando que é sempre bom deixar uma gordura, um percentual ali para a gente trabalhar nas promoções, né? Desconto, cupons e tudo mais. Então isso tanto no Mercado Livre como na Shopee, né? Aqui o que a gente tem é o preço base, né? A Shopee já mostra ali que eu estou, na verdade, vendendo ele por outro valor com tanto por cento de desconto, né? Porque ele está participando de uma promoção, tá? A mesma coisa aqui no Mercado Livre, né? Eu tenho 42,18 o preço base, mas eu vendo a 29,94 numa promoção, tá? Aí variações, né, é só algo que tem dentro do cadastro, mas não tem muito o que falar, né? É um produto se tu tem o mesmo produto em tamanhos diferentes, em cores diferentes, e tu quer identificar isso, né? É simplesmente assim. Então tu pega e inclui a variação dentro do cadastro do item ali. Não tem muito mistério, tá? A descrição do item, então, né, lembrando que
poucas pessoas leem a descrição, né? O ideal é sempre tu ter as imagens boas e o máximo de informações ali nas imagens, tá? Mas é legal sim, né, ter uma descrição bem completa, mostrando todas as especificações técnicas do item, o que está incluso. Eu gosto de deixar uma saudação da minha loja, né, enfim, o cliente está no marketplace, né, tá comprando no Mercado Livre ou da Shopee, mas daí entende que tem uma loja por trás ali. Eu gosto de fazer dessa forma, né? Então, ó, aqui eu tenho a descrição, né? Sempre coloco que eu tenho pronta entrega, produtos originais, né? Eu tenho nota fiscal de fato, garantia, né? Então são detalhes ali que chamam a atenção. Aí o título de novo do produto, né? E aí eu coloco uma descrição bem completinha ali, o que está incluso, né? Ah, por que comprar na minha loja, tá? Então, algo assim, repito a mesma, né? Basicamente, copio e colo o que eu desenvolvi ali para um, eu jogo no outro marketplace, né? Uso a mesma descrição em ambos, tá? Questão de vídeo e de clipe, né? O clipe no caso do Mercado Livre, então que é bem interessante a gente sempre ter os vídeos, né? Isso ajuda bastante ali no tráfego orgânico. Às vezes o vídeo está rodando na plataforma e alguém acessa teu anúncio através do vídeo. E lembrando que o vídeo acaba convertendo bastante porque mostra mais detalhes do teu produto, né? Porque no mercado, né, online a gente está vendendo uma promessa e uma imagem, então a pessoa não toca no produto. Quanto mais tu quebrar objeções dela, né, de forma digital, melhor vai ser, né? Mais chances de conversão, porque daí ela vê de fato o produto sendo utilizado e tudo mais, tá? Então, de novo, clipes do Mercado Livre e vídeos aqui no caso da Shopee, né? Aí estratégia de estoque, tá? Isso eu aprendi aí em mentorias e tudo mais. E na prática eu não sei dizer se isso tem efeito, mas não custa fazer, né? Aí eu só botei uma observação. Essa estratégia é quando não tem integração. Por que isso? Quando tem integração do fornecedor com algum canal de venda, né, nesse caso aqui Mercado Livre ou Shopee, ele vai integrar direto os estoques e vai atualizar em tempo real, né? Então essa estratégia não vale porque essa estratégia é o quê? É eu colocar de forma manual uma quantidade de estoque maior do que eu tenho, tá? O que eu aprendi aqui que, né, me ensinaram, mas de novo, na prática eu não consigo ver se isso realmente tem efeito, né? Mas é assim, eu tenho 100 peças no estoque de um produto que eu vendo. Aí eu coloco o estoque 10.100, tá? Eu coloco 10 mil a mais. Que dessa forma o algoritmo da plataforma ali do marketplace entenderia que eu sou um bom vendedor, porque eu tenho muitos itens, né? E não vai deixar, digamos assim, uma campanha ser pausada ou o cliente ficar sem produto, né? Ele entende que isso é positivo e é bom. Então, por que adicionar os 10 mil e deixar o número real? Porque daí tu tem um controle. Tu sabe que aquele 100 é o que de fato tu tem no estoque, né? Mas lembrando, sempre que não tem integração, tu precisa cuidar diariamente, de forma manual, né? Para ver a redução desse estoque. E aí não acabar passando pela situação de ter que cancelar uma venda, né, ou fazer alguma coisa nesse sentido, porque vendeu e esqueceu de atualizar ali o estoque, né, e lógico, adicionando 10 mil a mais, tu corre ainda mais esse risco, né, vai que uma pessoa compra várias unidades, não é o comum, mas dependendo pode acontecer, então tem que ficar esperto. Características e detalhes técnicos, né? Ambos também pedem, ambos os marketplaces. Mercado Livre a gente tem aqui as características principais do produto, marca e modelo, e secundárias, né? Aí vai depender do produto, o que tu tem, né? Mas preencher isso vai aumentar a pontuação aqui na qualidade do anúncio. O mesmo vai servir para Shopee, né? Ele tem aqui as especificações, ele pede no mínimo 3 atributos para daí tu também pontuar aqui no diagnóstico de conteúdo, né? Aqui a opção de retirar pessoalmente, aí é só uma questão que tem realmente no cadastro, né? Aí vai depender do teu fornecedor se ele te possibilita isso ou não, né? Questão de retirar pessoalmente, então não tem muito mistério. A parte de garantia também, né? Ambos têm, mas o Mercado Livre é mais explícito aqui, né? A gente tem como base sempre colocar 7 dias, porque é a garantia que o próprio marketplace, eu imagino que por direito do consumidor, te dá, né, uma garantia de 7 dias, mas eu tenho colocado 30. Esse produto aqui ainda está 7, mas eu coloco 30, né, porque chama um pouco mais a atenção também do cliente, e a ideia não é estar fazendo falcatrua, né, então, putz, chegou algo que não está funcionando, ou deu algum problema, tu dá 30 dias para a pessoa poder te devolver e tudo mais, né, então isso a gente pode mudar aqui já até, ó, então 30, confirma. É mais um ponto de credibilidade também, né, que vai com certeza te ajudar a converter. Aí, categoria dos itens, né, ambos, quando tu inicia uma configuração, ele geralmente já te propõe através do nome ali, do título que tu coloca, né, e é uma forma só dos clientes encontrarem o teu produto, né. No Mercado Livre, dentro do anúncio, fica lá no final a categoria, mas de novo, quando tu começa a cadastrar, tu já tem que
já tem que selecionar, e na Shopee fica aqui mais para cima, né? Abaixo do título do produto tem a categoria. Mas mesma coisa, tu vai colocar o título, ela vai te propor, né? Em ambos os marketplaces, se tu tiver dúvida, acessa o marketplace como se fosse, né, um comprador e busca o produto que tu quer vender. E aí vai em alguns, principalmente os com melhor performance, mais venda, né, melhor qualidade, e aí verifica a categoria que ele está cadastrado ali, né? Então isso vai te confirmar qual categoria que tu deve cadastrar, beleza? Dados fiscais, então isso é só para quem é pessoa jurídica, né? Tem um MEI para cima, então o marketplace ali ele vai te obrigar a cadastrar os dados fiscais. A Shopee obriga, o Mercado Livre eu não lembro se obriga, né? Mas se tu quiser de fato emitir a nota fiscal eletrônica, tu precisa, e isso acaba impulsionando o anúncio. Eu não lembro na Shopee, porque como a Shopee, uma vez que tu é PJ, tu é obrigado, eu acho que não muda nada no diagnóstico aqui, né, na qualidade do anúncio, tá? Mas ficam aqui as informações de NCM e outras coisas, né, de âmbito fiscal ali para emissão da nota. Mas no Mercado Livre, quando a gente coloca os dados fiscais, isso melhora a nossa qualidade do anúncio, né? Então é interessante, quem não é pessoa jurídica sempre vai ter aqueles pontos ali penalizados, digamos assim, né, na qualidade do anúncio, porque não vai poder colocar, beleza? Aí questão de qualidade do anúncio no Mercado Livre e diagnóstico de conteúdo da Shopee. De novo, é mais uma regra, é uma régua ali, né, uma temperatura para mostrar o quanto das informações que são necessárias ou do cadastro do teu anúncio em geral foram completadas, né, foram preenchidas. Então vocês podem ver que mesmo aqui esse item que está com um bom cadastro, né, ele ainda está com a qualidade 77. Aí ele mostra o porquê, né? Baixo preço para ser mais competitivo, então se a gente vem em preço aqui, né, eu vejo que eu estou com ele cadastrado a 42,18, só que isso aí é uma regra do Mercado Livre, ele deve observar que outros produtos, né, similares ou mesmo, eles têm o preço mais baixo, mas eu acho que o Mercado Livre toma como base o meu preço cadastrado e não de fato o preço final que eu vendo para o cliente, né? E de novo, eu uso a regra de precificar um pouco acima para trabalhar com as promoções. Então, eu vejo que às vezes o meu preço final que eu estou vendendo, ele está similar à concorrência, né? Mas ele segue com essa notificação. Então, eu penso que é por causa do preço cadastrado, né? Mas nesse caso, para mim, não convém mudar, né? Tipo, eu estou vendendo ele com margem boa, então a gente deixa quieto, né? E aqui, parcelamento sem juros, né? Oferecer. Aí, isso está no tipo de anúncio. Aí eu teria que trocar minha precificação, né? Eu teria que sair do clássico, que cobra 13%, né, de comissão, e ir para o Premium, que cobra 18%. Tá? Então, de novo, é um item de ticket baixo, né? Não convém eu oferecer parcelamento e ter uma comissão maior que eu teria que repassar isso para o preço final e ia ficar um produto mais caro. Então, aqui, né, nesse caso, deixo quieto. Mas, de novo, qualidade do anúncio, então é esse painel aqui, né? E aí um número que aparece, mas já está no verde profissional ali, tá ótimo, né? Na Shopee tem o diagnóstico de conteúdo, então ele vai indo em percentuais, conforme tu não tem algo. Vamos ver aqui, eu vou tirar um atributo e vou ver se eu consigo... Ó, vou tirar aqui a garantia, vamos ver. Ó, ele baixou de excelente para qualificado, né? Então ele mostra as tarefas que precisa para ser excelente. Ó, adicionar vídeo, título com caracteres entre 25 e 100, 100 caracteres no mínimo na descrição do produto, informação da marca, e pelo menos 3 atributos, né? Então, ó, ele está qualificado. Para excelente, ele diz que o crescimento estimado de tráfego é 3.964%, de acordo com a média da plataforma, tá? Então, a gente vai lá, põe o atributo de novo e pá, tá excelente, né? Então, a gente volta pro topo, né? Isso aqui são coisas que eu entendo que eles usam para ter um anúncio de fato bem completinho, né? E não tem por que não, né? Só tem pontos positivos aqui em ter um anúncio completo para o cliente entrar, não ter dúvidas e aumentar a nossa conversão. E aí, pesos e dimensões, né? No Mercado Livre, na verdade, a gente não preenche isso, tá? Ele pega, eu entendo que através da categoria, né, ele consegue fazer uma leitura ali do produto e indicar um frete, né? Claro, nesse caso aqui o produto é de ticket baixo, ele não tá com o frete, né, calculado, tá? Lá na Shopee a gente tem sim, né, para preencher aqui no final, na seção de envio, o peso, o tamanho do pacote, o tipo de envio aqui que tu tem, né? E aí ele vai calcular em cima disso, tá? E não menos importante, eu acabei pulando aqui, mas é uma das coisas que eu entendo que é a mais importante até dentro do anúncio, que são as imagens, né? Então, de novo, como eu comentei, a descrição tem que estar completa, tem que estar boa, mas poucas pessoas leem a descrição, né? Então, quanto mais informações tu tiver ali direto na imagem, vai ser melhor.
tá? E aí aqui de novo, eu basicamente utilizo as mesmas, né? Eu otimizo as imagens de um anúncio e utilizo elas em todos os marketplaces, né? Vai ter algumas especificações ali de tamanho de imagem, tamanho do arquivo, né? Que vai mudar. O Mercado Livre geralmente aceita arquivos maiores, isso vale para o vídeo e para a imagem, e a Shopee exige o tamanho do arquivo menor, né? O de vídeo é bem menor, se não me engano é 30 mega contra 250 mega do Mercado Livre. E as imagens, se não me engano, é 2 mega o máximo na Shopee. E o Mercado Livre eu não sei dizer, tá? Nunca tive nenhuma imagem bloqueada devido a tamanho, tá? Mas então trabalhar com as imagens ali bonitinhas, né? Ó, vou entrar no anúncio aqui. Então a gente vê aqui na Shopee, né? As imagens são as mesmas que eu tenho no Mercado Livre, mas que daí são mais trabalhadinhas, né? Coloca um template no Canva ali, coloca as informações, estão vendo, né? Algumas especificações técnicas, alguns benefícios do produto, tudo dentro da imagem ali, embora isso vá se repetir depois na descrição, né? Então é basicamente isso aí. Bom, então era mais ou menos por aí, tá? São vários pontos, óbvio que a gente poderia entrar, né? Um vídeo para cada um quase, tem bastante detalhe, mas assim eu acho que já dá para abrir um pouco a cabeça, né? Principalmente se tu é aquela pessoa que só copia e cola o que tá lá no fornecedor, né? Lembra que tem todo esse mar de coisas aqui para te conseguir deixar o teu anúncio muito mais atraente, tá? Então eu espero que isso sirva como um insight para te buscar, né? Busca referências de outros vendedores e tudo mais, e depois tu vai conseguir criar teus próprios templates, teu próprio estilo ali de anúncio. Eu acho que esse é o melhor caminho, né? E para recapitular então de novo, a gente tem o código EAN, SKU, título do anúncio, imagem, precificação, variações, descrição, vídeos, estratégia de estoque, características e detalhes técnicos, opção de retirar pessoalmente, garantia, categoria, dados fiscais, qualidade do anúncio e diagnóstico ali na Shopee e pesos e dimensões, tá? Então são algumas coisas aqui, né, que a gente deve estar atento. Muitas coisas não são obrigatórias no cadastro, mas estão ali, né? Então é importante saber que cada uma dessas coisinhas aí tem seus detalhes e podem impactar bastante, né, na conversão da tua loja ali, dos teus anúncios. De novo, né, quando a gente começa com o drop, nesse estilo, né, de dropshipping nacional em marketplace, a gente está numa guerra com muitas pessoas, né? Quanto mais tu vai afunilando e tem um fornecedor bacana, mais isso vai te ajudar, logicamente, né? Mas, de novo, como no meu caso, devem ter milhares de revendedores, né, com o mesmo catálogo à disposição. Óbvio que um catálogo grande ele ajuda com que, né, diversifique ali. Cada vendedor, cada loja, às vezes vai começar a nichar dentro do catálogo do fornecedor para uma área específica, né? Um vai ter casa e decoração, eu vou trabalhar com ferramentas, então isso consegue dar uma folga, mas de novo, é muita gente trabalhando com o mesmo produto, né? E as mesmas informações. Então acho que a dica que eu, né, daria assim máxima é, cara, pensa sempre num bom anúncio, né? Otimiza o teu anúncio, é isso que vai te diferenciar, né? E vai aprendendo ali, vai estudando sobre o produto, vai pesquisando, né? Essa jornada de otimizar os anúncios vai fazer com que tu ganhe mais conhecimento também dentro do nicho que tu escolheu, daqueles produtos, né? E isso vai te trazendo várias outras coisas, sabe? Pensa dessa forma, né? Com certeza o mais fácil é copiar e colar, mas não é o que vai dar resultado, né? Então se tu tá buscando, seja como uma renda extra, mas principalmente como tua renda principal, né, como um negócio, dá atenção para isso, né? É isso que vai fazer tua loja decolar ali, andar, as vendas acontecerem, beleza? E aí de novo, para finalizar, né, pedir para ti curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que tu entende que vai fazer sentido, que pode se beneficiar dessas informações, né? Comentar aqui, usa aqui embaixo, né, para dizer em que momento tu tá, se essas informações estão te ajudando, ou se quiser compartilhar algo também, trazer algo novo que a gente possa conversar e discutir dentro desse universo de dropshipping nacional, né, dentro dos marketplaces. E aí, esse vídeo te trouxe alguma novidade, né? Comenta aqui também se alguma dessas ferramentas tu não conhecia, né, não imaginava que precisava otimizar dessa forma um anúncio, ou se tu já utilize também, vê o quanto, né, isso te beneficia para conseguir mais vendas, conseguir mais visitas, tá? Não esquece de compartilhar aqui. A ideia desse canal é essa, né, ser uma troca aqui, não só eu jogando um monte de coisa, mas também entendendo todo mundo que está interagindo, para a gente conseguir criar alguma coisa diferente aqui, beleza? Então é isso, fiquem com Deus, né? Espero que todo mundo aí não desista dos seus objetivos, continue batalhando, né? Eu tive refletindo assim semana passada e é um negócio que assim, sobre o drop qualquer coisa, né? Demora muito mais do que a gente imagina, mas no final vale muito mais do que a gente espera, sabe? Então é tocar o terror mesmo, sabe? É se descobrir no caminho, né? Ver o que isso vai transformar
A gente às vezes entra em algo, num empreendimento novo, na questão de renda extra, pensando muito só no dinheiro, e é muito mais, né? Tipo, tem muito mais por trás disso tudo, né? É se conhecer, se desenvolver, isso aí vai te levar para outros horizontes, né? E para mim foi o Drop, então por isso que eu compartilho isso, né? Eu entendo que é uma porta de entrada pro cara se transformar de verdade, tá? E tamo junto, tamo aqui para isso. Fechou? Valeu, gurizada.